Boa tarde. Esta é a 23ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, segundo semestre letivo, primeiro semestre letivo, segundo semestre civil, né? Primeiro semestre letivo ainda de 2021. É a penúltima aula do semestre. Trata de amarrar algumas coisas do que a gente veio vendo até aqui. E hoje eu quero abordar um problema. Nós vimos como a história que eu estive contando para vocês foi a história do acerto de contas na filosofia contemporânea com o individualismo, com a filosofia feita na primeira pessoa, do singular, em termos da qual se suscitam perguntas tão espúrias como se existe um mundo exterior ao meu pensamento, se existem outras mentes além da minha no universo, respectivamente ceticismo sobre o mundo exterior, ceticismo sobre outras mentes, idealismo como resposta ao ceticismo. Então, tudo que há são as minhas ideias, Berkeley, Malebranche, e o ponto da virada, como nós vimos, emergiu da reflexão filosófica sobre certos resultados técnicos em lógica. Fundamentalmente, tratou-se, olha que a minha gata está querendo participar da aula, fundamentalmente tratou-se de extrair as consequências de uma revisão da maneira como foram concebidas as noções modais na filosofia do século XX, pelo menos na tradição analítica. E o que é distintivo dessa tradição é que o dogma fundamental aí, como nós vimos, isso está presente em Wittgenstein, isso está presente em Carnap, isso está presente e nos outros filósofos do ciclo de Viena, e isso está presente em Quine. A ideia de que necessidade e possibilidade são sempre relativos à linguagem. Não se pode dizer que nada no mundo é necessário ou possível, mas que há certas proposições que são necessariamente verdadeiras ou possivelmente verdadeiras. A ideia, então, aqui é toda a modalidade, de dicto. Mesmo um filósofo como Quine, que não trabalha com as noções modais, que ele as considera irremediavelmente confusas, e nós vimos como ele chega nisso, basicamente via a sua crítica da distinção analítico-sintético, no clássico Dois Dogmas do Empirismo, e como Quine aceita a ideia de que era comum aos filósofos do ciclo de Viena, e que também pode se rastrear lá em Wittgenstein, em tratados, de que as noções de necessidade e de possibilidade, essa distinção necessário e contingente, e a distinção a priori e a posteriori, devem ser explicadas em termos da distinção entre proposições analíticas e proposições sintéticas. O Wittgenstein dizia lá, em 1918, no tratado, o livro só foi publicado em 21, mas em 1921, esse ano foi o centenário da publicação do tratado de Wittgenstein, mas o livro estava pronto em 1918. De 18 a 21, o Wittgenstein se debateu para encontrar um editor que estivesse disposto a publicar aquilo. E foi só quando Russell escreveu um prefácio apresentando e explicando do jeito dele o livro que os editores resolveram se arriscar a publicar aquele livro estranho, desconcertante. Mas vejam bem, já lá a gente pode rastrear a ideia de que, como o próprio Wittgenstein diz, só há necessidade lógica, e fora da lógica tudo é acaso. Só há coincidência. Por quê? Porque toda proposição ou bem é uma verdade lógica, uma tautologia, ou é uma falsidade lógica, uma contradição,
ou então uma proposição com sentido, porque as proposições da lógica que diz Wittgenstein dizem todas a mesma coisa, a saber, nada. Ideia que Carnap, Schlick, Neurath, todos os filósofos que viveram adotaram. Uma proposição, ou é uma verdade ou falsidade analítica, se Wittgenstein diz as proposições da lógica são as proposições analíticas, e esse é o dogma que Quine vai criticar, a saber que a distinção entre analítico e sintético tenha a transparência postulada por Wittgenstein e na esteira das ideias de Wittgenstein por Carnap, Schlick, Neurath, os filósofos do Círculo de Viena. Bom, Quine provém daí, ele é um aluno de Carnap, como a gente viu, e ele começa a levantar dúvidas sobre a distinção analítico-sintético em 1936 já, num ensaio publicado num volume de ensaios escritos para homenagear Carnap, que tinha sido professor dele em Praga. Nesse artigo, Verdade por Convenção, Truth by Convention, de 1976, o primeiro parágrafo já claramente enuncia a ideia de que não existe uma distinção bem definida entre juízos analíticos e juízos sintéticos. Aquilo que foi um dia uma descoberta científica se consolida ou se entrincheira, como diria Budman, ou se rigidifica, como diz Wittgenstein. A gente viu essa ideia de que proposições empíricas podem se rigidificar, e o que significa é que elas passam a usufruir, vamos dizer assim, da indubitabilidade que nós atribuímos aos princípios lógicos mais fundamentais. Né? Só para lembrar um exemplo que eu dei, quando Hempel, nos estudos sobre a lógica da confirmação, dá aquele exemplo, nós estamos testando a proposição que todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. Se eu estou testando, isso é uma hipótese que vai ser confirmada ou refutada pela experiência, então, claro, que se eu observar ao pôr em combustão sal de sódio, se eu observar a emissão de uma chama amarela, a minha hipótese foi confirmada, não verificada. Nós vimos a diferença entre verificação e confirmação. Confirmação assim, é algo que não nos dá a garantia de que a proposição é verdadeira, mas dá uma boa razão para pensar que ela é. Tá? Ou, alternativamente, você não tem uma chama amarela, aí você tem refutação. As proposições universais não são conclusivamente verificáveis, porque teria sido preciso percorrer todo o universo do qual a proposição fala, incluindo todos os fatos passados, presentes e futuros, o que é impossível, para ter certeza de que não tem contra-exemplos. Agora, para refutar, basta um contra-exemplo. Para refutar que todo corvo é preto, bastaria um corvo branco se existisse. A propósito, até a descoberta da Oceania pelos europeus, era uma crença entre os europeus que todo cisne é branco. Os primeiros cisnes negros foram observados, foram descobertos pelos europeus, bem entendido, não pelos nativos lá, da colonização da Oceania. Austrália, Nova Zelândia. Portanto, você tinha uma coisa que era tratada como se fosse uma definição, e agora você abandona como algo que é simplesmente falso. Tá? Do mesmo modo, você tem uma definição de energia cinética na física newtoniana, e Einstein trata isso, que era considerado uma verdade a priori, como uma falsidade a posteriori, empírica. Tá? E é exatamente essa dinâmica histórica que Quine descreve no primeiro parágrafo do artigo dele. Bom, mas como ele aceita a ideia comum a Wittgenstein e aos filósofos do ciclo de Viena, de que a distinção entre necessário e contingente, isso deve ser explicado em termos da distinção entre verdades lógicas
ou verdades empíricas, proposições que expressam, se forem verdadeiras, uma verdade lógica, se forem falsas, uma falsidade lógica, tautologia ou contradição, respectivamente, ou então uma proposição empírica. E nós vimos lá que quando Quine introduz a sua crítica, ele define provisoriamente a analiticidade em termos de, bom, uma proposição analítica, se ela é uma verdade lógica, ou pode ser convertida numa verdade lógica através da substituição de expressões sinônimas. E é exatamente no teste da explicação de sinonímia que o argumento contra a analiticidade emerge. Não vou reprisar essa aula aqui, eu quero só enfatizar que de lá para cá o que nós vimos foi o seguinte: um desenvolvimento técnico em lógica, que foi a lógica modal codificada, o cálculo de predicados modais. Nós tínhamos tido desde 1912, quando Clarence Irving Lewis, professor em Harvard, divulgou os primeiros sistemas de lógica modal, era cálculo proposicional. Ninguém tinha feito cálculo de predicados, ninguém sabia como lidar com as relações entre codificadores e operadores modais. Codificadores, isso é, para todo x ou para algum x. Operadores modais, isto é, necessariamente ou possivelmente. E a primeira pessoa que fez isso foi, muito jovem na época, sua tese de doutorado, Ruth Barkan, mais tarde Ruth Barkan Marcus. E nós vimos o que aconteceu. Ela admitia como legítimas tanto uma construção da forma necessariamente algo é f, necessariamente existe um x tal que f de x, e assim como ela admitia que existe um x tal que necessariamente f de x. E a crítica de Quine, no artigo sobre a interpretação da lógica modal, era que dava para entender, ele diz assim: eu não uso essas noções, porque eu acho obscuras. Ele chama as noções modais de criaturas das trevas, num dos artigos dele, Creatures of Darkness. Mas o que fundamentalmente ele diz é o seguinte: a construção em que o operador modal precede a proposição inteira, ele governa toda a proposição, necessariamente para todo x f de x, ou necessariamente para algum x f de x. Quine diz: bom, eu não preciso da noção de necessidade, mas eu entendo pelo menos o que alguém quer dizer quando diz que há alguma verdade necessária. Quer dizer que é uma proposição que ele, em princípio, não considera que possa ser revisada. Para Quine, nenhuma proposição é sacrossanta, nem mesmo as leis da lógica. Se tiver que revisar o princípio de não contradição, vamos revisar o princípio de não contradição. O que aconteceu no século XX, com o desenvolvimento de lógicas não clássicas, há sistemas de lógica em que não vale o chamado princípio de explosão, isso é, que de uma contradição se segue qualquer coisa. Na lógica clássica é assim: se eu chego a uma contradição, a contradição implica qualquer coisa. Foi algo que nasceu no Brasil, diga-se de passagem, nos anos 50 e 60, em São Paulo, pela via do trabalho de Newton Carneiro da Costa e recentemente falecida Andrea Loparic, desenvolveram-se sistemas de lógica paraconsistente. O que é isso? É um sistema em que você pode ter eventualmente uma contradição e não vai ser um caos, não vai ser uma calamidade, porque a contradição fica, vamos dizer assim, num cordão sanitário dentro do sistema. O fundamental é que de uma contradição não se segue qualquer coisa nesses sistemas, mas não na lógica clássica. E quando eu digo lógica clássica, eu quero dizer não a lógica de Aristóteles, mas a lógica com a qual nós trabalhamos todos. A lógica que provém de Frege e de Russell, em que, de fato, nós temos esse princípio que de uma contradição se segue qualquer coisa. Tá? O que corresponde para as regras de inferência a semântica da implicação, do condicional.
todo condicional cujo antecedente é falso é um condicional verdadeiro. Eu tenho que fazer uma pausa porque está acontecendo uma luta de gatos em cima da minha mesa aqui e eu preciso que eles não perturbem a aula. Pronto, foram devidamente expulsos. Vão brigar em outra parte. Então, a grande novidade foi que no cálculo de predicados modal da Ruth Marcos, que é o caráter pioneiro do trabalho dela, admitia-se não apenas que um operador modal precedesse um quantificador, mas você podia ter um operador modal dentro do alcance de um quantificador. E isso o Quine não dá para entender. Tá? Necessariamente, blá blá blá, diz Quine, eu ainda consigo entender. Dizer que necessariamente uma certa proposição é verdadeira. Necessidade de dicto relativamente à linguagem. E lembre do argumento. João é filósofo e ciclista. Enquanto filósofo, ele é necessariamente racional, mas não necessariamente bípede. Enquanto bípede, ele é necessariamente... enquanto ciclista, ele é necessariamente bípede, mas não necessariamente racional. O exemplo do Quine. E ele... Mas o que é para dizer que o que algo necessariamente é relativo à linguagem. Por isso, ele não aceita a ideia de necessidade de ré. De ré é isso. Res em latim é coisa, necessidade se torna a própria coisa. Tá? Isso é essencialismo. Tá? Se eu digo necessariamente há um x que é f, eu digo que a frase há um x que é f é uma verdade necessária. Mas se eu digo há um x tal que necessariamente é f, eu estou dizendo não de uma proposição que ela é verdadeira, necessariamente verdadeira, eu estou dizendo de uma entidade no mundo que ela tem necessariamente uma propriedade. Eu estou comprometido com o essencialismo. Eu estou comprometido com o essencialismo. Aquele ruído que deu aí nos canais antes eram os gatos lutando em cima da minha mesa. Me livrei dos dois agora, fiz uma pausa para isso, podemos continuar. Bom, Saul Crick, na flor da sua juventude, aos 20 anos lá, quando a Ruth Marcos vai a Harvard para debater com o Quine, é a única pessoa que, na transcrição da discussão que a gente tem, toma o partido dela. Ela num artigo escrito muitos anos depois, que foi para uma coletânea para comemorar os 70 anos do Quine, 80 anos do Quine, uma coisa assim, ela contribuiu com um artigo muito bonito, uma retrospectiva da discussão de Quine com a lógica modal. E ela conta que ela foi nesse debate, e é aí que ela usa a frase que eu citei na aula em que eu falei do surgimento da lógica modal codificada e do início, então, o embrião, é aí que eu iria chegar, do acerto de contas com o individualismo metodológico, que foi o fato de que Ruth Marcos, Arthur Smolian, Frederick Fitch e finalmente de maneira explícita Saul Crick basicamente estão dizendo para o Quine assim, somos essencialistas sim, e daí? Todos nós somos na nossa vida pré-filosófica essencialistas, isso é, achamos que há certas propriedades que uma coisa tem e poderia não ter, e há certas propriedades que uma coisa não poderia não ter, e continuando a ser a coisa que ela é. Aquilo que sugere, por exemplo, que uma pessoa pode perder um braço e, obviamente, continua sendo a mesma pessoa. Uma pessoa pode cortar o cabelo, pode fazer uma cirurgia plástica, pode mudar de sexo, pode ser uma pessoa trans e é a mesma pessoa ainda. Agora, alguém que fosse exatamente idêntico a mim, mas que não fosse filho do meu pai e da minha mãe, não seria esta pessoa que eu sou. A origem de uma coisa é, sugere Crick, uma das suas propriedades essenciais. Esse cara podia ser uma réplica minha, mas ele não poderia ser o Paulo. O exemplo que o Crick dá em Naming and Necessity é se a rainha Elizabeth II podia ser filha de um outro pai e de uma outra mãe.
E ele diz, imagine alguém que fosse exatamente como ela e que tivesse vivido no Palácio de Buckingham, enquanto a verdadeira filha da rainha Margaret e do seu esposo, que eu não lembro do nome, era o rei Jorge, né? Era a verdadeira filha deles, viveu uma vida sem publicidade, como no conto de Mark Twain, O Príncipe e o Mendigo, que um mendigo e um príncipe são trocados, como nas histórias de crianças trocadas no berçário. A literatura está cheia desses exemplos. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, nós vimos com Kripke desabrochar completamente, plenamente, a rejeição de uma visão de uma visão essencialista, não, justamente aí surge uma visão, um resgate de uma visão individualista da linguagem, e o surgimento de uma metodologia em que fundamentalmente o que as palavras significam é explicado em termos não simplesmente da relação do sujeito que fala ou pensa com os objetos, mas da relação desse sujeito com os demais usuários da linguagem numa comunidade. E aí nós chegamos no anti-individualismo. Na aula passada eu apresentei os elementos de uma concepção anti-individualista, não apenas do significado da linguagem, mas da nossa própria vida mental. Essa foi a lição dos experimentos imaginários da Terra Gêmea de Putnam e o experimento da artrite na coxa do Burge. Eu não vou reprisar as histórias aqui. Fundamentalmente, o que o argumento da Terra Gêmea mostrava é que os significados das nossas palavras não estão dentro das nossas cabeças, mas são determinados pela nossa relação com o nosso ambiente. Se eu digo o copo está cheio d'água, na Terra, eu estou dizendo algo que é verdadeiro, sem somente ser o copo estiver cheio do que nós chamamos água. Deste líquido que vem a ser, nós sabemos desde a Revolução Química, na segunda metade do século XVIII, sabemos que a molécula de água são 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. E podemos nos convidar a imaginar um planeta, mas não precisa fazer ficção científica, basta imaginar uma outra situação em que você tem uma outra coisa que é chamada pela palavra água e é uma outra substância, uma outra. A aparência é exatamente a mesma. Existe um exemplo da vida real que Putnam dá no artigo The Meaning of Meaning, que eu comentei na aula passada. Eu não me lembrei de dar esse exemplo. A palavra jade, se vocês conhecem a palavra, designa uma pedra semi-preciosa. E ocorre que o que é chamado jade na linguagem corrente a palavra jade é uma palavra ambígua, porque designa de fato 2 minerais diferentes na sua estrutura molecular, na sua estrutura química, mas tais que o leigo não discerne. Assim como no exemplo do Kripke de ouro e pirita de ferro, vulgo ouro de tolo, quando eu dou o exemplo de jade, são duas rochas, 2 pedras diferentes. O jadeíta é uma e nefrita é a outra. E a estrutura molecular é completamente diferente. Então não precisa ir até a Terra Gêmea. Mas na Terra Gêmea, na ficção científica do Putnam, o exemplo serve apenas para tornar vívido o fato de que o que nós expressamos falar, o significado das nossas palavras não depende apenas daquilo que nós temos dentro da nossa cabeça. O problema do Putnam era com a tese, compreender o significado de uma palavra está num certo estado mental. E o que Tyler Bird e John McDowell, estou reprisando brevemente, trataram de mostrar foi que
a concepção de estado mental que provisoriamente o Potham empregou no artigo dele era a raiz de o Potham não ter tirado todas as consequências do seu exemplo. Tá? Fundamentalmente, o que quer dizer todas as consequências simplesmente o seguinte: como eu dizia na aula passada, não se trata apenas de linguagem. Tá? Mesmo se o próprio Potham não viu isso desde o começo, outros, a começar por Tyler Bird e depois John McDowell, se encarregaram de mostrar. O experimento de Bird não imagina um planeta réplica da Terra, nenhuma Terra gêmea, se passa tudo na Terra, né? Sem ficção científica, mas cria-se uma situação contrafactual, uma situação possível, mas não real. No mundo real, a artrite designa inflamações, um tipo de inflamação reumatoide das articulações, e é por essa razão que quando o paciente diz para o médico dele que ele acha que está com uma artrite na coxa, o médico diz: não, isso não pode ser, nós vamos fazer os exames agora ver o que é um tipo de reumatismo, mas artrite não é. Tá? Dado o modo como a palavra artrite é usada de fato pela comunidade médica e também por nós leigos que deferimos a fixação da extensão, da referência da expressão aos especialistas, a artrite designa uma inflamação nas articulações. Por isso, quando o cara forma a crença de que ele está com artrite na coxa, e essa crença é forçosamente uma crença falsa. Mas, diz Bird, agora vem o equivalente sem ficção científica da Terra gêmea. Imaginem que os especialistas, os médicos e os leigos também deferindo aos médicos a autoridade para explicar essa noção, que a artrite designasse qualquer tipo de inflamação reumatoide, quer ela ocorra nas articulações, quer ela ocorra nos músculos ou em quaisquer outros tecidos. Nesse mundo possível, mas não real, poderia ser, a crença do cara de que ele está com a artrite na coxa poderia ser verdadeira. Poderia não ser, também podia ser outra coisa, mas poderia ser verdadeira, enquanto que no mundo real não pode. Tá? E é uma crença, não é questão simplesmente do que ele está dizendo, mas daquilo que ele pode pensar. Tá? Dado o fato de que aqui a diferença entre os dois cenários, o Potham apela para a dependência que os significados das palavras têm em relação ao ambiente natural. E Bird apela para a dependência que os significados das palavras e aquilo que nós compreendemos ao compreender as palavras, o estado mental consistente em compreender, tá? É dependente não apenas do ambiente natural. Bird também escreveu sobre o ambiente natural no artigo Other Bodies, Outros Corpos, mas no clássico de 79, Individualism and the Mental, Individualismo e o Mental, ele apela para uma diferença no ambiente social. Né? E no artigo ele prossegue depois para mostrar que isso aí serve para explicar como nós compreendemos não apenas o conceito de artrite, que foi o exemplo inicial dele, mas uma variedade de coisas, de noções que a gente emprega em condições, isso é crucial, de compreensão incompleta. O que não é problema nenhum. Já vimos lá com os exemplos dos nomes próprios no crítico. Eu falo em Cícero, e se me perguntarem quem é Cícero, eu vou dizer um romano famoso. Eu não sei mais nada, eu não posso discriminar. E aí? Significa que aqui não vale o princípio de Russell, que diz que toda a proposição que eu compreendo deve estar inteiramente constituída de constituintes dos quais eu tenho conhecimento por contato. Tá? O princípio do conhecimento por contato lá, que a gente viu lá atrás, que Russell extrai ao desenvolver a epistemologia, a teoria do conhecimento correspondente à distinção lógica fundamental entre nomes e descrições definidas, que ele estabelecera lá em Hundernoten. Né?
os nomes próprios, como Crick mostra que nós usamos, e os termos gerais para espécies, como Crick e Putnam mostram, tem o seu emprego governado por condições de compreensão incompleta. O princípio de Russell basicamente diz o seguinte, que para um sujeito S qualquer poder pensar sobre um objeto O qualquer, o pensamento dele só é sobre esse objeto determinado se ele é capaz de discriminar, de distinguir esse objeto de qualquer outro objeto. Ora, nós não satisfazemos essa espécie de condição. Eu não sei, eu ouvi falar em Cícero, é um romano famoso, eu não sei quem escreveu as Tusculanas, que ele foi senador em Roma, que ele fez um famoso discurso denunciando Catilina. Não importa, quando eu falo Cícero, eu quero me referir àquele a quem os que sabem mais do que eu se referem. Nós aceitamos, em outras palavras, isso é o núcleo do anti-individualismo de Putnam, e antes dele, de Crick, de Putnam, de Birch, nós aceitamos que outros façam por nós o que nós não podemos fazer sozinhos. Essa é a grande novidade de uma filosofia que não é mais escrita na primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular e do plural, em todas as pessoas. E não se trata só de linguagem, porque o ponto crítico é que a diferença entre as extensões, o domínio de aplicação de água, tal como essa expressão é usada respectivamente por um habitante da Terra e um habitante da Terra gêmea, afetam as ocorrências de frases em orações subordinadas, como João crê que, ou pensa que, ou supõe que servem justamente para especificar os conteúdos mentais. Se eu dissesse do cara da Terra gêmea, quando ele diz o copo está cheio d'água, que ele está expressando o pensamento de que o copo está cheio d'água, e não é esse pensamento que ele está expressando. O pensamento que eu expresso quando digo que o copo está cheio d'água é um pensamento que é verdadeiro, sei somente se o copo está cheio de H2O. O pensamento que o habitante da Terra gêmea expressa quando diz a frase homófona, soa exatamente igual. O copo está cheio d'água, é verdadeiro, sei somente se o copo está cheio de XYZ. Não são as mesmas condições de verdade, não é a mesma proposição. Como diz o Borges, a água ocorre obliquamente, oblíqua é expressão que vem desde os latinos, oratio recta, oratio obliqua. A oração reta é a oração principal quando você tem uma oração subordinada que especifica alguma coisa que nós estamos dizendo que alguém crê ou pensa. Kepler crê que a estrela da manhã é um astro iluminado pelo Sol. A oratio recta, o discurso direto é a frase como um todo, eu estou dizendo algo sobre Kepler, mas tem um discurso indireto aí, que é a oração subordinada, que a Terra é um astro, que a estrela da manhã é um astro iluminado pelo Sol, que a Terra é um astro iluminado pelo Sol. Isso aí é uma descrição do que Kepler pensa. Então, assim, chegamos a esse resultado. Não apenas os significados das palavras, como sustentou Putnam no seu artigo clássico, mas os próprios pensamentos que nós pensamos são constituídos pela nossa relação com o nosso ambiente. Aqui eu volto a recomendar o maravilhoso livro de Alva Noe, está lá inteiro no Dropbox, Out of Our Heads, Fora das Nossas Cabeças, ou Por que Você Não é o Seu Cérebro. As neurociências hoje estudam o funcionamento do sistema nervoso central. Isso não é a mesma coisa que estudar a mente humana. A mente se estende para além do sistema nervoso central. Ela envolve as nossas relações com o nosso ambiente, natural e social. Isso talvez seja a redescoberta de uma ideia muito antiga, que a filosofia, em particular a filosofia moderna do século XVII, para cá pôs a perder. É o que Putnam e Martha Nussbaum sustentaram no artigo que eles escreveram sobre a concepção da mente que está presente no Tratado de Ânima do Aristóteles.
a alma não é uma coisa que está dentro, ela não tem como limite externo a minha epiderme, né? Mas ela se estende para o mundo, na forma das relações que eu tenho com o meu ambiente natural e com o meu ambiente social. Bom, aí nós chegamos agora num problema que eu não cheguei a abordar na aula passada, e que é o seguinte: bem no fim da aula eu dizia que o anti-individualismo, também chamado de externalismo, quando ele chega ao estágio de caracterizar não apenas uma tese na filosofia da linguagem, mas uma tese na filosofia da mente, tá? Como John McDowell escreveu em Putnam on Mind and Meaning, a lição que o Putnam tinha que ter extraído não é simplesmente que os significados não estão dentro da cabeça, mas a alma, ou a mente, o espírito não está dentro da cabeça. Tá? Se estende, se projeta para o mundo. Se esse curso não fosse um curso predominantemente ou quase exclusivamente de história da filosofia analítica, eu teria alguma coisinha a dizer sobre como pelo menos dois grandes filósofos da tradição fenomenológica continental europeia anteciparam essa concepção. A ideia de que a nossa vida de pensamento se projeta e se estende no mundo é uma das teses centrais de Ser e Tempo, de Martin Heidegger, um livro publicado na década de 20, e de O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre, um livro publicado na década de 40. Tá? Então, os analíticos levaram muito mais tempo, porque a filosofia analítica é feita sempre passo a passo, seguindo a divisa de Russell, que dizia que a tarefa da filosofia é substituir as certezas desarticuladas pela hesitação articulada. Se um dia eu escrever um livro de história da filosofia analítica, vai se chamar A Hesitação Articulada. Prometo. Tá? Bom, mas agora nós temos um problema. Se a mente não está dentro da cabeça, o que torna inteligível algo que está no senso comum, como eu mencionava no fim da aula passada. Quando a gente diz, esse cara está perdidamente apaixonado por essa mulher, só ele não sabe. Nós lemos as almas dos outros, e nós somos lidos também. Tá? O corpo humano não é uma barreira, o corpo de outra pessoa não é uma barreira interposta entre eu e a vida mental dessa pessoa. Não existe o problema das outras mentes que atormentou Russell, e como havia atormentado alguns filósofos na tradição filosófica moderna. Dizem os que sabem mais do que eu que Malebranche, um filósofo que é uma espécie de elo de transição entre Locke e Hume, embora seja um filósofo francês e não britânico, teria sido o primeiro a formular expressamente o problema de como é que eu sei que além da minha vida mental existe vida mental ao meu redor. Eu posso estar cercado de robôs, eu posso estar cercado de autômatos. Os filmes da tetralogia Alien, começando por Alien, o Oitavo Passageiro, tratam exatamente disso. Como saber quem é humano e quem é ciborgue. Ciborgue vem de cybernetic organism, organismo cibernético. Quem é um ser humano e quem é uma máquina. Esse é o problema de Alien. O problema de Blade Runner, se os androides são homens. Toda a reivindicação dos androides em Blade Runner é serem reconhecidos como seres humanos, em paridade com os humanos. E, no entanto, eles são criaturas da engenharia genética, como os ciborgues são criaturas da engenharia eletrônica. A ficção científica está cheia de filosofia. Tá? Daria para dar um curso inteiro de filosofia apenas projetando filmes de ficção científica e comentando esses filmes. O filósofo norte-americano Mark Rowlands fez exatamente isso, um livro de introdução à filosofia via filmes. Cada capítulo ele comenta um filme. E entre nós temos o trabalho do Jonas Teckel, né? Aqueles de vocês que já foram alunos dele sabem
o que significa ler filosoficamente um filme. Isso é extrair a filosofia que está no filme. Não tratar o filme subestimando a sua dignidade como obra de arte, como uma mera ilustração de uma tese filosófica, mas procurar a filosofia que o filme contém. Não serve apenas para ilustrar o exemplo, não é o exemplo simplesmente de uma tese que poderia ser desenvolvida de outra maneira. O problema agora é o seguinte: até o senso comum sabe que nós podemos compreender a vida mental de outras pessoas porque ela se expressa nas relações do sujeito com o seu ambiente. Mas isso suscita a seguinte questão: há uma ideia intuitiva de que uma pessoa, mesmo que ela não seja inteiramente transparente para si própria, aqui também no século XX um outro pensador que teve um enorme impacto sobre a consciência da sua época, que foi Freud. Freud introduz justamente a ideia de pensamentos, desejos, impulsos, etc., que uma pessoa tem e que ela não sabe que tem. Tá? Mas isso cria uma dificuldade. Né? Nós estamos acostumados a pensar que, em princípio, ainda que uma pessoa não se conheça a si própria plenamente, ela mesmo assim tem uma espécie de acesso privilegiado aos seus próprios estados mentais. Né? Isso é conhecido como o princípio da autoridade da primeira pessoa. Cada um de nós tem uma certa autoridade para se expressar sobre os seus pensamentos. Quer saber o que fulano está pensando? Pergunta para ele. Né? Em princípio, ainda que o conhecimento que cada um tem de si próprio e dos seus próprios conteúdos de pensamento, das suas crenças, dos seus desejos, assim por diante, seja incompleto, em princípio ele tem uma espécie de acesso privilegiado. Tá? E agora nós temos uma dificuldade. Como conciliar o anti-individualismo com o acesso privilegiado? Tá? E é aqui que eu queria chegar, então. Eu quero comentar hoje com vocês o problema que ficou conhecido como o paradoxo de Mackenzie. Michael Mackenzie é um filósofo que em 1991 publicou um artigo intitulado Externalismo, ele podia ter usado anti-individualismo, as palavras são sinônimas, né? E acesso privilegiado. E esse artigo formula um paradoxo. Ele diz o seguinte: o anti-individualismo e o externalismo é incompatível com a ideia de que uma pessoa tem acesso privilegiado aos seus próprios conteúdos de pensamento. Tá? E Mackenzie formula isso da seguinte maneira. Tá? Se os conteúdos dos nossos pensamentos são determinados pelo ambiente natural e social em que nós nos encontramos, então uma de duas consequências igualmente intoleráveis e paradoxais parece se seguir. Por quê? Suponho que eu diga diante de um copo cheio de um líquido transparente que eu tenho sobre a mesa, esse copo está cheio d'água. Se eu agora admitir simultaneamente a tese externalista ou anti-individualista e o princípio da autoridade da primeira pessoa, que em princípio, se eu penso alguma coisa, eu sei que é isso que eu penso, eu estou autorizado a realizar duas inferências igualmente catastróficas. Uma vai por modus ponens, se P então Q, mas P logo Q, e outra vai por modus tollens, se P então Q, mas não Q, logo não P. Qual é a primeira inferência? Né? Primeira premissa: se eu estou pensando que este copo está cheio d'água, então água é um constituinte do ambiente com o qual eu interajo, diretamente ou através da minha comunidade linguística. Isso é o que o anti-individualismo diz. Eu não poderia pensar em água se água não fosse um constituinte do meu ambiente. Essa é a tese anti-individualista, ou externalista. São sinônimos. Tá?
algo externo a mim, fixa sobre o que é que eu estou pensando. Ora, se eu aceito a autoridade da primeira pessoa, o acesso privilegiado, também chamado transparência do conteúdo mental, eu tenho que aceitar que eu sei que eu estou pensando que o copo está cheio d'água. Por quê? Porque, em princípio, se eu penso alguma coisa, eu sei o que eu estou pensando. Tá? Se eu sei que estou pensando em alguma coisa, então eu estou pensando em alguma coisa. Tá? Se eu sei que P, então P. Não se pode saber falsamente. Eu posso crer falsamente que P, mas eu não posso saber falsamente que P. Vamos falar mais disso na próxima aula, a última do semestre, que vai ser uma aula sobre epistemologia. O que aconteceu com a teoria do conhecimento nos últimos tempos. Basicamente, da segunda metade do século XX até os nossos dias. Bom, mas, então, vejam qual é a primeira inferência problemática. Se eu estou pensando que o copo está cheio d'água, então a água é um constituinte do ambiente no qual eu estou interagindo. Eu sei que estou pensando que o copo contém água. Se eu sei isso, se eu conheço os conteúdos dos meus pensamentos, tá? Então eu estou pensando que o copo está cheio d'água. Ora, por modus ponens, se eu sei que estou pensando que o copo está cheio d'água, então a água é um constituinte do meu ambiente. Mas eu sei que estou pensando que o copo está cheio d'água, então, conclusão, a água é um constituinte do ambiente com o qual eu interajo, diretamente ou através da minha comunidade linguística. Qual é o paradoxo aqui? Por que isso é um paradoxo? Porque a conclusão é absurda. A conclusão qual é? É que eu posso saber o que acontece no ambiente com o qual eu interajo simplesmente observando os meus pensamentos. Mas se o meu ambiente contém ou não contém água, é uma questão empírica, a ser descoberta a posteriori. Eu não sei se eu estou na Terra, se eu estou na Terra gêmea, ou na Terra seca, que inventou o professor Paul Boghossian na Universidade de Nova York. Seria uma terra em que não há água nenhuma, há apenas alucinações coletivas de água. É pior do que a Terra gêmea. Tá? Mas, em suma, parece que se eu combino o anti-individualismo com a autoridade da primeira pessoa, eu chego à conclusão de que eu posso conhecer o mundo simplesmente inspecionando os meus próprios pensamentos. Tá? Esse argumento ilustra uma manobra que se poderia generalizar irrestritamente e que forneceria uma espécie de receita para gerar argumentos transcendentais perfeitamente triviais para todos os propósitos concebíveis. Dada a conjunção do anti-individualismo com a autoridade da primeira pessoa, o conhecimento a priori, porque não depende de uma investigação empírica, o conhecimento direto e imediato que eu tenho dos conteúdos do meu pensamento, seria a condição suficiente para o conhecimento também a priori, também independente de investigação empírica, dos objetos do mundo exterior. Né? Bom, é aberrante que, sentado numa poltrona, como os filósofos costumam ficar pensando, ou aqui no meu gabinete, que da poltrona do filósofo, da mesa de trabalho dele, ele pudesse concluir como é que o mundo está constituído lá fora. Tá? Mas, se essa conclusão é inadmissível, tá? Só resta percorrer o caminho inverso e concluir que o anti-individualismo é incompatível com a autoridade da primeira pessoa. Mas, nesse caso, outra conclusão aberrante. Para saber o que eu estou pensando, eu preciso primeiro investigar o mundo em que eu me encontro. Conclusão, para fixar, eu repito uma vez ainda. Supondo que o anti-individualismo e o princípio da autoridade da primeira pessoa, ou transparência do conteúdo mental, ou acesso privilegiado, o princípio de que cada um conhece os seus próprios pensamentos, se eu suponho as duas coisas, o que Marquise quer mostrar é que elas são incompatíveis. O anti-individualismo é incompatível com o autoconhecimento. Tá? Por quê? Se eu suponho as duas coisas, anti-individualismo e autoconhecimento, conhecimento especificamente, não da minha história pessoal, mas do autoconhecimento, pelo menos dos pensamentos que eu tenho, tá? Eu posso não saber que eu posso sofrer de amnésia, não saber mais que eu me chamo Paulo Faria, que eu nasci em Porto Alegre, qual é o nome do meu pai e da minha mãe. Alzheimer pode me tirar tudo isso, mas se eu estiver pensando, ainda que eu tenha esquecido, ou que eu esteja completamente enganado, porque eu não sou filho de quem eu pensava que era, eu fui adotado,
fui encontrado numa cestinha na porta da casa com um bilhete dizendo Cuidem do Júnior, qualquer coisa assim. Eu posso não saber isso, mas o que eu estou pensando no meu momento presente é inconcebível que eu não possa conhecer. Tá? Mas se eu suponho as duas coisas, das duas uma. Ou eu posso conhecer, porque o conhecimento que eu tenho dos meus conteúdos de pensamento, aceito a transparência do conteúdo mental, a autoridade da primeira pessoa, porque esse conhecimento é independente de investigação empírica, no ato de pensar eu sei o que eu estou pensando, tá? Segue-se das duas uma. Tá? Ou bem, que eu posso conhecer sem investigação empírica as propriedades do mundo natural e social em que eu me encontro, o que é aberrante. Basta eu contemplar os meus pensamentos, basta eu meditar, olhar para dentro de mim, e eu já sei em que ambiente eu me encontro. Ou então, para saber o que eu penso, isso é intolerável, que eu possa conhecer as propriedades do mundo natural e social em que eu me encontro, sem fazer investigação empírica. Isso parece... Está claro que não pode ser. Mas também é aberrante, é igualmente aberrante, supor que para eu conhecer os conteúdos dos meus pensamentos, eu tenho que primeiro fazer uma investigação empírica, investigar o mundo. Então, o problema suscitado por Mackenzie é o da compatibilidade ou da incompatibilidade entre o anti-individualismo e a autoridade da primeira pessoa. Bom, a solução canônica para esse problema foi articulada por vários filósofos, Tyler Burge, Donald Davidson, Sidney Shoemaker, e a ideia é a seguinte: no ato de pensar que eu estou pensando que o copo tem água, eu não posso me equivocar. No ato de pensar o copo tem água, esse é o meu pensamento acerca do meu ambiente. Né? Eu penso o copo tem água. Né? Quando eu penso que o copo tem água, eu não posso me enganar, porque ao pensar que eu penso que o copo tem água, eu estou pensando que o copo tem água. De maneira que isso, independentemente se eu estou na Terra ou na Terra gêmea. E essa é a solução que Tyler Burge chamou a tese do que ele chama dos cogito-like thoughts, os pensamentos que são a maneira do cogito, a maneira do eu penso cartesiano, que é uma proposição sobre a qual eu não posso me equivocar. Lembrem, é o fundamento de toda a certeza, é a certeza que eu tenho de que eu penso, eu existo. Né? A única coisa que o mais radical dos argumentos céticos não pode me tirar, e é daqui deve partir a epistemologia. Né? Daqui deve partir a teoria do conhecimento e tudo que dela depende. Né? Mas o ponto, todavia, é que esses pensamentos que são a maneira do cogito são bastante restritos, porque é assim, ó, enquanto eu estou pensando, eu não me equivoco de que é isso que eu estou pensando, mas atenção, eu sei que o que eu estou pensando é o copo tem água, seja lá a água o que for. Percebe? Eu não sei se eu estou pensando sobre H2O, XYZ. O autoconhecimento não é, diz Tyler Burge, não é conhecimento discriminativo. Eu não chego ao ponto de poder discriminar pensamentos sobre água de pensamentos sobre terra gêmea, mas eu não me equivoco acerca do fato de que eu penso. O problema que emerge daí é o seguinte: tal como já era o caso com o cogito cartesiano, o eu penso cartesiano, esses pensamentos que expressam o autoconhecimento básico, como diz Burge, a camada, ou a categoria de pensamentos sobre cujo conteúdo eu não posso me equivocar, está restrita a pensamentos na primeira pessoa do tempo presente do modo indicativo. Pensamentos que se expressam, bem entendido, na primeira pessoa do tempo presente do modo indicativo. Por quê? Porque
eu posso me equivocar acerca da terceira pessoa. Quando eu atribuo pensamentos a uma outra pessoa, eu posso me equivocar. Eu não tenho nenhum conhecimento privilegiado do que a Lia Levi está pensando, ainda que eu possa ouvir as palavras que ela profere. Tá? Se quando ela usa a palavra cabo, ela está servindo a um acidente geográfico, como o Cabo das Tormentas, aquela parte pela qual segura a panela, que é chamada cabo também, ou uma patente militar, que é o cabo. Então, não sei se está um pouquinho para cima ou para baixo do sargento, não importa aqui. Eis uma palavra de múltiplos significados. Nós não temos conhecimento privilegiado dos pensamentos de outros. A autoridade da primeira pessoa não vai até aí. Mas também internamente a minha economia cognitiva, eu não tenho conhecimento privilegiado dos pensamentos que eu tive no passado, porque isso depende agora da memória. Tá? E se no ato de pensar que o copo está cheio d'água, eu sei que é nisso que eu estou pensando, perfeito. Mas imaginem como é que eu vou saber o que foi que eu pensei ontem. E para introduzir isso, tá? Para chamar atenção para isso, Tyler Bird imaginou a espécie de situação em que você transita de um ambiente para o outro sem se dar conta, sem saber. Imaginem, por exemplo, esse fenômeno da dependência dos conteúdos de pensamento em relação ao ambiente tem uma expressão muito evidente no caso dos pronomes e dos demonstrativos. Tá? Quando eu penso, digamos, eu penso assim, aqui está muito quente, imagina que eu estou numa cama de hospital e não percebo que entre o momento em que eu pensei aqui está muito quente e o momento em que eu pensei depois aqui não está mais quente, eu de fato fui transportado sobre uma cama de rodas muito bem lubrificadas, que eu não senti o movimento. A palavra aqui se refere a dois lugares diferentes e eu não sei. Né? Aqui está muito quente e aqui está muito frio. Referem-se a dois lugares diferentes e eu não tenho como saber isso. Agora, no momento em que eu estou pensando aqui está muito quente, eu sei que eu estou pensando que aqui, seja lá o que for aqui, está muito quente. Vocês percebem? Quando a gente introduz a dimensão diacrônica da cognição, a dimensão estendida no tempo da nossa vida mental, você não tem nenhuma garantia mais da transparência do conteúdo mental. Mesmo na solução proposta por filósofos como Donald Davidson, Tyler Bird e ainda Sidney Shoemaker, vários filósofos defenderam a compatibilidade do anti-individualismo com a autoridade da primeira pessoa, a transparência do conteúdo mental, dizendo que no ato de pensar um pensamento eu não posso me equivocar, que é isso que eu estou pensando. Mas isso é um conhecimento muito exíguo, porque eu sei que eu estou pensando que o copo está cheio d'água, seja lá a água o que for. Eu sei que eu estou pensando que aqui está quente, seja aqui o que for. Tá? O debate que corre até os nossos dias é o debate que opõe os incompatibilistas, aqueles que seguiram a argumentação de McKinsey, o princípio da autoridade da primeira pessoa, a transparência do conteúdo mental é incompatível com o anti-individualismo. Isso foi usado por muitos filósofos como um argumento em favor do individualismo, da ideia de que nós devemos considerar conteúdo mental apenas aquilo que está dentro da cabeça.
O principal representante, mais influente dessa posição individualista hoje é o professor Paul Boghossian, da Universidade de Nova York, um amigo nosso que já esteve aqui no departamento em 2016. Fizemos um workshop de 2 dias sobre a obra dele, que é um incompatibilista. Mas o que esses incompatibilistas dizem é o seguinte: olha, o anti-individualismo é incompatível com a transparência do conteúdo mental, tanto pior quanto o individualismo. Depois nós temos os compatibilistas com Bourdieu, Shoemaker e Davidson, que dizem que o anti-individualismo é compatível com a autoridade da primeira pessoa, com a transparência do conteúdo mental. Ainda que pague-se o preço de que essa transparência é mais restrita do que imaginávamos. Mas isso, toda a história do século XX, e pensadores tão diferentes e importantes como Heidegger, Sartre ou Freud, já poderiam ter nos ensinado isso. Tá? A posição minoritária é a daqueles que veja assim, a pergunta é: anti-individualismo e transparência do conteúdo mental são compatíveis? Primeira resposta: não, e tanto pior para o anti-individualismo. Segunda resposta: sim, são compatíveis. E ainda que a gente deva tratar a transparência do conteúdo mental como mais restrita do que se poderia pensar, mas em algum nível há transparência. A posição minoritária é a dos que dizem sim, o anti-individualismo é incompatível com a transparência do conteúdo mental, mas tanto pior não para o anti-individualismo, mas para a transparência do conteúdo mental. Essa é uma minoria, pelo menos por enquanto. O pioneiro dessa tese foi Roy Sorensen, num artigo publicado em 1998. De lá para cá, defenderam essa tese Ruth Millikan, num artigo publicado em 2006. Este divórcio criado num artigo publicado em 2009, intitulado Raciocínio Inseguro, Unsafe Reasoning. Laura Schroeter e o professor Timothy Williamson, de Oxford. Em suma, a posição minoritária é a dos anti-individualistas que são incompatibilistas. Os que tiram a lição, aceitam que se o anti-individualismo é verdadeiro, o conteúdo mental não é transparente aos próprios agentes, mas tanto pior não para o anti-individualismo, tanto pior para a transparência do conteúdo mental. Nós somos estrangeiros para nós mesmos. Tem esse meu artigo, Unsafe Reasoning, está lá no Dropbox, e eu tenho uma versão em português dele agora também. Eu vou me lembrar de postar. Mas, enfim, esse é um debate que está acontecendo, está vivo. Né? O livro meu que acaba de sair, publicado pela Universidade de Buenos Aires e a Sociedade Argentina de Análise Filosófica, Tempo, Pensamento e Vulnerabilidade. O livro está em inglês, mas Time, Thought and Vulnerability, defende essa posição anti-individualista e incompatibilista. Tanto pior para a transparência do conteúdo mental e não tanto pior para o anti-individualismo. O debate está vivo, está acontecendo, e é um debate em que aqui no Brasil tem mais um filósofo que pensa como eu, Ruth Millikan, Timothy Williamson, Roy Sorensen, Laura Schroeter, e não tem muito mais gente. Cabemos num elevador por enquanto todos, mas o professor Roberto Horácio de Sá Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é um anti-individualista e incompatibilista. Tanto pior para a transparência do conteúdo mental. A posição predominante é o anti-individualismo compatibilista. A última pesquisa que eu vi que foi feita sobre que teses os filósofos contemporâneos defendem, uma das perguntas foi anti-individualismo ou individualismo, ou externalismo ou internalismo. Internalismo é sinônimo de individualismo, externalismo de anti-individualismo. Resulta que quase 70% dos filósofos entrevistados sustenta acerca do conteúdo mental uma tese anti-individualista ou externalista.
mas a maioria aceita o princípio da transparência do conteúdo mental e trata de fazer uma conciliação. O último reduto da transparência do conteúdo mental é aquele que Sorensen foi o primeiro a atacar, a lógica. E é uma tese que eu venho defendendo também, a forma lógica dos nossos pensamentos não é transparente à nossa consciência. Circunstâncias que escapam ao nosso conhecimento e, portanto, ao nosso controle, podem afetar a validade dos nossos raciocínios. Por isso eu falei em unsafe reasoning, em raciocínio inseguro. Divulguei essa posição pela primeira vez em 2009. Há um trabalho recente, As Ligações Perigosas, Dangerous Liaisons, do professor Roberto Horácio de Sá Pereira, e o livro que eu acabo de publicar defende também isso, que se os conteúdos do nosso pensamento são individuados externamente pelo ambiente, então até mesmo a forma lógica dos nossos pensamentos não é transparente. Nós estamos sujeitos a incorrer em falácias, por exemplo, usando pela última vez a fantasia da ficção científica, eu fui trasladado sem saber, fui vítima de uma abdução transplanetária, e enquanto dormia sossegado em casa, eu fui levado para a Terra Gêmea. E eu não sei, né? Mas eu lembro que, porque eu fui transportado para a Terra Gêmea sem saber, e eu acordo na Terra Gêmea, no quarto gêmeo, do Hotel Gêmeo, tudo parece igual. Tá? E agora eu realizo a seguinte inferência. Eu gostava de brincar na água quando era criança. É algo que eu lembro. Tá? Ora, como esse pensamento é um pensamento cujo conteúdo foi fixado na Terra, onde eu passei minha infância, o que eu penso é que eu gostava de brincar no líquido cuja fórmula molecular é H2O. Mas eu mudei de ambiente e não sei. E eu digo, este copo está cheio d'água. Só que agora eu estou falando não de H2O, mas de XYZ. Mas eu não sei. Tá? E eu realizo a seguinte inferência: eu gostava de brincar na água quando era criança, esse copo está cheio d'água, logo esse copo está cheio do líquido que eu gostava de brincar quando era criança. Premissas verdadeiras, conclusão falsa. Uma falácia de equivocação, perfeitamente análoga à falácia em que eu incorreria se eu dissesse Laura está cantando, Laura está dançando, e concluo, alguém está cantando e dançando. Ora, talvez fosse verdadeiro no momento em que eu pensei Laura está cantando, que ela estava cantando. Talvez fosse verdadeiro no momento em que eu pensei Laura está dançando, que ela estava dançando. E, no entanto, há tempo algum ela esteve cantando e dançando. De Laura está cantando e Laura está dançando, não se segue que Laura está cantando e dançando. Mas a falácia de ambiguidade, em princípio, ela é perfeitamente detectável via transparência do conteúdo mental. Se o anti-intelectualismo é verdadeiro, nós estamos sujeitos a incorrer em falhas de raciocínio que são indetectáveis, erros indetectáveis de lógica. O primeiro filósofo a apresentar o argumento nessa forma, referindo-se à forma lógica, foi Paul Bogossian, numa conferência proferida no Brasil, em Campinas, em 1992, mais tarde publicada com o título Externalismo e Inferência. Em 98, Sorensen, pela primeira vez, no artigo chamado Sorte e Lógica, Logical Luck, diz, olha, ser racional é uma questão de uma boa medida de sorte, isso é, de estar no lugar certo na hora certa. Né? Até mesmo o conhecimento lógico é matéria de sorte.
E aqui você sabe, então, por que meu livro se titula Tempo, eu não falei do tempo, mas Pensamento e Vulnerabilidade. A vulnerabilidade é essencialmente essa. E terminamos por aqui. Na próxima aula eu vou falar de uma outra variedade de externalismo, ou de anti-individualismo, que é a que foi desenvolvida na teoria do conhecimento em reação a um problema divulgado pela primeira vez num artigo de 2 páginas e meia, que mudou a cara da teoria do conhecimento, pondo por terra uma concepção de conhecimento que remonta a Platão, com mais de 2000 anos. Em 1964, o filósofo Edmund Gettier, num artigo de 2 páginas e meia, demonstrou a falsidade de uma tese aceita desde, pelo menos, o Teeteto de Platão até aquela ocasião, suscitando uma agenda para a teoria do conhecimento que, como a agenda para a filosofia da mente de que eu estive falando na aula de hoje, chega até os nossos dias. Isso para a próxima aula, a próxima que vai ser a última do semestre. Lembrando o calendário, como é que ficou. Na terça-feira da semana que vem, nós temos a nossa prova, na aula do dia 25, na quinta-feira, eu apresento a correção da prova, vocês vão receber as provas corrigidas, e aqueles que porventura precisarem fazer recuperação vão ter exatamente 8 dias, vão ter até o dia 3 de dezembro para me mandar uma pequena monografia, um trabalhinho de 5 páginas, já está de bom tamanho, 10, mais do que isso, eu peço ser poupado disso, sobre uma lista de tópicos que eu vou fornecer, naturalmente, que recapitulam o conteúdo do semestre. Até a quinta-feira, então.